E agora você vai aprender a como controlar a variação do pH da sua água, tá bom? Então vamos lá entender. Primeiramente, como é que se faz isso? Na verdade, como é que o pH varia? Para você aí, não sei se você é o caso, então vamos supor que nós temos aqui uma escala. E essa escala funciona o seguinte: aqui é a hora do dia, aqui é a hora, e aqui nós temos o pH. E ele funciona o seguinte: aqui 5, 6, 7, 8, 9, tem aquietado, vamos botar aqui até o 10 aqui. O que que acontece? E aqui nós temos 5 horas, 10 horas, as 15 horas, as 20 horas, e 1 hora da manhã, e aqui de novo às 5 horas. Vamos lá. Como é que ele funciona? Geralmente o pH ele faz isso aqui, ó. Aqui ele faz isso aqui, ó. Ele acompanha isso aqui, ó. E depois ele faz isso. Então ele faz esse ciclo. Independente do tipo como ele tá, ele também pode fazer isso e isso. Entendeu? E a outra, ele também pode fazer esse sistema aqui. E ele pode fazer aqui, ó. Isso aqui. Aí o que acontece? Aqui é duas faixas de pH. Três tipos de realidade de pH. O que é a variação? É isso aqui. Ele amanhecer, por exemplo, nesse azul, amanheceu 5,5. E foi que ele variou durante o dia. Aqui às 18 horas, ele variou a casa dos 10. Então, durante o dia, ele variou de 5 a 10. Então, ele variou 5. Então, o que é isso? O pH ele vai numa escala de 0 a 14, tá bom? Então 7 é neutro. Então o peixe ele precisa do pH de 6,5 a 8, tá bom? Então essa faixa é ideal. Quando eu desço aqui para 5, eu já estou estressando o meu peixe. Quando eu subo aqui para 10, eu também estou estressando. Então nessas realidades que eu estou tendo aqui, eu estou tendo uma variação muito alta. Nessa outra realidade aqui, ele amanheceu aqui 5, 6,5. Ele subiu aqui para 9, então ele variou praticamente 2,5. Isso já é uma realidade, então já é uma realidade melhor, ele não variou tanto. Então o peixe ele suporta uma variação até de 2 pontos por dia, tá certo? Então essa outra aqui, ó, ele variou, então entrou em 7, mas ele nunca passou de 8, então ele variou pouco. Isso aqui é uma realidade ótima. Então isso aqui é que chama de variação de pH, quando esse pH amanhece a uma escala de 7, por exemplo, e vai terminar, por exemplo, isso aqui amanheceu em 5,5, amanheceu e terminou o dia a 10 graus. E aí, os 10 pontos. O que acontece nesse processo? Aqui no seu viveiro, por que esse pH sempre eleva aqui na hora depois que nasce o dia? Porque aqui vai acontecer um processo de fotossíntese. Então esse processo de fotossíntese faz com que você, a microágua vai consumir a parte do pH, vai consumir os bicarbonatos que tem na água. Com isso ele vai fazer o pH eleve. E por que quando chega aqui em torno de 18 horas ele desce? Porque aqui eu deixei de ter produção de fotossíntese e vai acontecer o processo de respiração. Aqui eu estou produzindo oxigênio e nesse momento aqui eu tenho um processo de respiração. Por isso o gás carbônico ele é ácido, automaticamente ele vai fazer com que esse pH desça. Por isso que sempre vai acontecer isso daqui. Sempre pela manhã vai ser os horários menores de pH e final da tarde maior. Por isso que quando o peixe está no final da tarde lá em cima bebendo água, que fosse oxigênio durante de manhã, mas só que à tarde, quando é à tarde é pH. Então a variação é isso daqui, tá? E agora como é que eu posso controlar? Qual é uma variação boa, Gustavo? Essa daqui, ó. Essa daqui é ideal, tá bom? Essa é a variação de pH ideal. E aí, como é que eu vou controlar isso? E primeiramente, como é que eu vou identificar? Só tem duas formas de você identificar. Primeiramente, é analisar o pH. Você para identificar, você vai ter que analisar o pH às 6 horas da manhã e às 16 horas. Só que, porque vamos supor que o pH aqui, se você não fizer isso, eu vou fazer uma análise aqui 10 horas da manhã, você não vai saber que o seu pH está variando. Você vai sair ter uma medida de pH. Mas se você fizer de 6 horas
da manhã e às 16 horas da tarde, você tem uma variação, de tempo, tá bom? Então aqui você tem um tempo de 10 horas, então você tem aqui 10 horas. Quanto é que esse pH variou? Então você pega, não, está variando em média 2 pontos, daí vamos supor que você analisou, deu 7 e terminou lá 10, exemplo. E aí o que faz com que esse pH varie? Justamente isso aqui, ó. A questão, uma coisa principalmente em viveiro escavado, que acontece muito. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui, se a gente olhar em viveiro escavado, entendeu? Ele vai tender esse movimento aqui quando a água está muito turva. Turva ou então rica em microalga, onde a transparência vai estar batendo acima de 20 centímetros. A transparência vai estar em torno de 15, 10, então o pH acontece isso. E às vezes, quando ele está assim, é porque a minha transparência está batendo em torno de 40, é o que acontece. Na verdade não é 40, ela vai estar em torno de 30, desculpa. A transparência está em torno de 30 centímetros. Então a minha água está boa, ela vai acontecer isso aqui. Quando a minha água está desse jeito, ó, aqui, então a minha transparência vai estar batendo em torno de 40 a 50 centímetros. Então isso aqui vai estar excelente. Tá certo? Então a transparência, tem um vídeo meu no canal para você quiser aprender a rolar, mas a transparência é o seguinte, ela vai fazer, ele calcula a quantidade de luz que entra na minha água durante o dia, tá? E o que é que acontece? E por que que isso está acontecendo? Então a microalga, para ela produzir oxigênio, ela precisa de um fator chamado bicarbonato. Não, na verdade ela precisa não só do bicarbonato, ela precisa do bicarbonato, precisa de gás carbônico e precisa também de nitrogênio e luz. Então esses processos aqui ela precisa para produzir. Por isso que quando dá de manhã aqui, começa o nível de gás carbônico é alto, e a microalga começa a consumir o gás carbônico, por isso que ele começa a baixar. Nitrogênio, da amônia, nitrito, na verdade do nitrato. Do nitrato, luz, tem que ter luz do sol e o bicarbonato. O bicarbonato que vai acontecer isso, tá certo? Então o que é que vai acontecer nesse exato momento? Como é que eu posso controlar? Então o bicarbonato, ele vem da onde? Ele vem da alcalinidade. Tá bom? Então, alcalinidade, eu posso ter na minha água com 20 centímetros, mas se eu tiver uma alcalinidade alta, ele vai fazer isso aqui. Posso ter uma transparência de 20 centímetros, mas devido à minha alcalinidade, ele também vai se manter, nessa escala. Se minha alcalinidade estiver alta, então para você controlar a variação de pH, você tem que elevar a alcalinidade e também junto com ela a dureza. Por quê? Você tem que manter sempre eles próximos, uma relação no máximo de 1 para 1. Com isso você consegue controlar o seu pH. Aí qual é a solução? Muitas das pessoas aplicam calcário. O calcário, você aplicar o calcário, ele vai elevar a alcalinidade e dureza junto, mas também tem produtos como o gesso e o cal hidratado. Para quem quiser aprender mais, tem um vídeo nesse canal que a gente fala só dureza e alcalinidade também. Mas você elevando a alcalinidade e a dureza, você consegue sim controlar o pH, tá certo? Você vai controlar ele demais. E aí, o que acontece? Se você tem uma variação muito alta de pH, você vai ter o seguinte, você tem um processo pior ainda. Aqui, vou fazer aqui embaixo. Vamos supor que sua amônia está alta. Ela está 5 mg por litro. Então, a amônia alta, o que vai acontecer? Ela vai fazer o seguinte, ela está 5 mg por litro. Se o seu pH tiver 7, neutro, durante o dia todo, apenas 0,19% dessa amônia é tóxica, praticamente nada. Mas se o seu pH terminar 10, em torno de 70% dessa amônia é tóxica. Então quer dizer o que? Quais? Mais de 3 mg por litro. Então isso já mata o peixe. Por isso que o pH ele vai fazer com que o peixe, quando está aqui, ó, em cima, é porque ele está com falta de, ele está asfixiado com amônia, devido também ao pH estar alto. Então, com o pH alto, tudo ele vai desregular todo o sistema biológico do seu viveiro ou do seu sistema RAS. Entendeu? Por isso que você tem que entender. Por isso que não é bom ter um sistema RAS. Se você não tiver uma alcalinidade muito alta, se você não tiver, você vai ter variação de pH também. Porque se você
Ah não, o meu sistema é coberto, tranquilo. Agora se for coberto, tranquilo. Agora se não for, se ele tiver produção de microalga dentro, de água verde, vai ter também variação de pH. Então tome muito cuidado com variação de pH, porque ele pode matar o seu peixe. E a outra coisa, quando ele está aqui, ó, abaixo de 6,5, o seu peixe já não cresce mais, ele não responde mais a taxa de crescimento, tá bom? Então o que eu quero dizer para vocês é, cuidado com a variação de pH, porque ele pode matar seu peixe e ainda dar um prejuízo enorme, tá? Agora, como controlar aumentando a qualidade e dureza, tá? Então, valeu e até a próxima aula.